Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos então gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, nos encomendar a Deus, para que Deus nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendito seja sua Santa Imaculada Conceição, bendito seja sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão, sobre o nosso Bispo Roberto, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, livrai-nos das ciladas e armadilhas do demônio. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, hoje é sexta-feira. Sexta-feira é um dia de penitência, onde a gente deve rezar mais, fazer jejum. Então, é um dia que a gente precisa realmente nos encomendar muito mais a Deus, todo dia. Mas a sexta-feira é um dia penitencial. Então, gente, vamos rezar mais, vamos fazer um jejum, como a igreja pede, porque estamos numa batalha, estamos numa guerra. O inimigo não está para brincadeira. Então, gente, a gente só consegue vencer o mal quando a gente realmente está na presença de Deus. Deus gosta muito quando a gente faz uma mortificação. A gente às vezes mortifica o corpo para salvar nossa alma. Amém? Então, gente, hoje vamos continuar estudando o catecismo. Estamos estudando agora a moral católica, que é centrada nos 10 mandamentos. Ok? Então, nós estamos vendo aí como que funciona o nosso agir, como que a gente age como cristão, tá? Então, hoje, nós vamos para a página 468 do nosso catecismo, você pode abrir aí.
No parágrafo 1716, o título é Nossa Vocação à Bem-aventurança. O que é bem-aventurança, gente? Felicidade. Então, qual é a nossa vocação? É sermos felizes, mas não é essa felicidade humana, tá? Não é essa felicidade que dá e passa. Não, isso é euforia, tá? Aqui nessa vida nós temos momentos felizes de felicidade, mas não a felicidade plena. Santo Agostinho ele falava muito sobre isso, tá? A gente só vai encontrar a verdadeira felicidade quando a gente encontrar o Deus verdadeiro. Porque nada pode nos saciar, a não ser Deus que está acima de nós. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada, né? Porque aquilo que está abaixo de nós, o prazer, o ter, são coisas passageiras para a gente viver aqui nesse mundo. Mas não traz a felicidade plena. Por isso que a gente não pode buscar felicidade nos bens materiais, né, nas pessoas, nas coisas. Por quê? Porque são coisas passageiras. Só Deus pode nos saciar. Aquela música linda, né? Terra Seca. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu lugar é onde? É na presença de Deus. Quando a gente está na presença, o que Jesus diz? Buscai o reino de Deus, o resto tudo será dado em acréscimo. Entendeu, gente? Então, primeiramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aí vem a verdadeira felicidade, tá? Então, os santos, eles viveram a vida mundana deles, humana deles, mas todos eles só conseguiram satisfazer a sua alma quando encontraram Deus. Tá? Então, que a gente possa também entender que tudo nessa vida passa, tudo é passageiro. Uma roupa que você compra, que roupa bonita, comprei uma roupa linda. Daqui a pouco essa roupa tá suja, tá velha. Tudo nessa vida é passageiro. Por isso que, como dizia Santa Catarina de Sena, só Deus basta. Não é? Só Deus basta. Por isso que Deus fez tudo passageiro, para que a gente não se apegue a nada nem a ninguém, somente a Ele. Tá? Então a nossa vocação é a felicidade, mas a felicidade em Deus. Não é a felicidade passageira, mundana, que dá e passa. Por isso que a droga não satisfaz, a bebida não satisfaz, o prazer não satisfaz. Satisfaz naquele momento ali. Mas não é que satisfaz para a vida toda. Você está sempre buscando mais. Já reparou? Essas coisas você está sempre querendo mais, buscando mais. Por quê? Porque não preenche. Só Deus realmente preenche o coração do homem. Entendeu? Então vamos ver aí o parágrafo 1716, nós vamos conversando sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Tá? As bem-aventuranças. Então, bem-aventuranças quer dizer felicidade, ok? As bem-aventuranças estão no cerne quer dizer o quê? No centro da pregação de Jesus. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 6 e 7. É o centro da pregação de Jesus. Então, a gente deveria ler esses 3 capítulos para a gente poder entender o que é a felicidade verdadeira, plena em Deus. Lá você vai entender. Tá? O seu anúncio retoma as promessas feitas ao povo eleito desde Abraão. Então, o que é as bem-aventuranças? É o cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão. Por isso que, se você pegar lá o Evangelho de São Mateus, Jesus vai dizer assim: foi dito isso a vocês, mas agora eu vos digo. Ou seja, Moisés falou aquilo para vocês, mas foi para aquela época, mas agora não, agora eu vos digo. Eu não vim para mudar a lei, eu vim para dar cumprimento à lei. Porque o Antigo Testamento, eu já expliquei, é só uma preparação para o Novo. Por isso, gente, que a gente não pode se prender ao Antigo Testamento. Infelizmente, isso acontece muito com algumas seitas protestantes. Eles ficam muito presos no Antigo Testamento. Não pode. O Antigo Testamento é uma preparação para o Novo. Entendeu? Por isso que Jesus diz: foi dito a vocês isso, mas agora eu vos digo. Então o que vale agora
é a lei que ele colocou, das bem-aventuranças, que está lá no Evangelho, São Mateus. Tá? Jesus as completa. Tá vendo? Então ele não veio mudar a lei, ele veio completar a lei. Ok? Que era só uma coisa passageira, até chegar o Messias, até chegar ele. Ordenando-as não mais ao simples bem-estar gozoso na terra. Tá vendo, gente? O catecismo está falando o mesmo que eu falei. Tá vendo? O mesmo que eu falei, o catecismo está dizendo. Não é para a gente ser feliz aqui na terra, não. Isso aqui é uma passagem. Mas ao reino dos céus. Tá? Por isso que Jesus diz lá no Sermão da Montanha: onde está o teu tesouro, está o teu coração. O teu tesouro tem que estar no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba. Por isso que você deve estar sempre olhando para cima, buscar as coisas do alto, diz São Paulo. Não as coisas da terra, que são passageiras. Bem-aventurar, aí aqui ele começa a falar o que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados, ou seja, felizes, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, pobre aqui não é pobre de pobreza, de indigência, não é isso. Tá? É você ser desprendido de tudo. Pobre de espírito. Nada me prende nessa vida, não. Entendeu? Por isso que você não pode se prender a nada, nem a pessoas. Uma vez eu falei isso com uma pessoa, a pessoa ficou chateada comigo. Tá? Nós temos que amar as pessoas, mas não podemos nos apegar a ninguém. Nós só podemos nos apegar a Deus. Porque Ele é o nosso fim. De Deus eu vim, para Deus eu vou voltar. O que adianta eu me apegar à minha mãe, ao meu pai, ao meu filho? Eu vou perder. Por mais que eu ame as pessoas, por maior amor que eu tenho pelas pessoas, um dia eu vou perder. A menos que eu vá primeiro. A menos que eu morra primeiro. Mas eu vou perder todas as pessoas que eu amo, eu vou perder. Quem de nós nunca perdeu alguém? O marido, a mulher, o filho, a mãe, o pai. Nós vamos perder. Então não podemos nos apegar, nós temos que amar. Amar as pessoas, Jesus manda amar, mas não se apegar. Então eu tenho que ser desprendido de tudo e de todos. Eu posso ter um carro? Posso, mas eu não posso ser apegado ao meu carro. Eu não posso ser apegado à minha roupa. Se alguém me roubar isso aqui, eu compro outra. Entendeu? Eu posso ter minha casa? Posso, mas eu não posso ser apegado à minha casa. Eu vou morrer, eu vou deixar tudo. Eu posso ter dinheiro? Posso, mas eu não posso ser apegado ao meu dinheiro. Eu não vou levar nada. Muito mal a roupa do corpo quando eu morrer. Entendeu? Pobre de espírito é isso. É você ser desprendido de tudo nesse mundo. Tá? Porque deles é o reino dos céus. Então, a pobreza aí não quer dizer a pobreza material. Tá? É a pobreza de espírito. É aquilo que eu já expliquei. No grego quer dizer anavim, aquele que se curva, que se prostra diante de Deus. Ok? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você é manso? Ou você é aquela pessoa que gosta de uma briga? Não é? Qualquer coisinha está brigando com os outros. Ser manso é isso. Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Jesus não levantava a voz. Não. Jesus nunca levantou a voz. A única vez que Jesus ficou chateado foi aquela vez do templo que o pessoal estava usando o templo para comércio e ele tirou todo mundo de lá. Mas ele não bateu em ninguém. Ele não gritou com ninguém. Então, gente, nós temos que ser mansos. Jesus disse: ser manso e humilde de coração como ele é. Então, o que você não conseguir, né, pelo diálogo, pela conversa, você não vai conseguir gritar. Você vai conseguir alguma coisa gritando, brigando? Marido e mulher, não é? Pais e filhos, irmãos. É uma briga, né? Um xingando o outro. Vai resolver alguma coisa? Nada. Pelo contrário, vai piorar a situação. Vão ficar de mal. Quantas pessoas ficam de mal por causa de uma briga, de uma confusão? Não tem o ditado? Quando um fala, o outro, né, abaixa a orelha. Porque se um ficar gritando de lá e outro de cá, aí não é diálogo, aí é discussão, aí é briga.
Então, ser manso. Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quem de nós nunca ficou aflito? Todo mundo, gente. Todo mundo um dia vai passar por uma tribulação. Por isso que Jesus diz, tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Todos nós passaremos por dificuldades. O cristão, gente, né, aquele que fala que o cristão não vai passar por dificuldade, está mentindo, está enganando você. Venha para a minha igreja, para a minha religião, que você não vai sofrer. Está te enganando, é um falso profeta. A própria palavra de Deus diz, nós teremos aflições, muitas aflições. Quem nunca ficou aflito por causa de um filho, não é? Quem nunca ficou? Por causa de uma dificuldade na vida, que seja ela qual for. Todos nós, gente, vamos ficar aflitos. Tá? Mas serão consolados. Aí você tem que buscar consolo em Deus. A palavra de Deus. Deus, né? A carta aos Romanos diz, o Deus da consolação. Tem vários salmos que falam isso. Na minha angústia clamei a Deus. Né? Eu gosto muito do Salmo 33, versículo 20. Né? São muitas as tribulações, aflições do justo, mas de todas as livra o Senhor. Olha que coisa bonita. Nós vamos ter tribulação, claro que vamos. Mas de todas as livra o Senhor. Mas eu tenho que buscar consolação em Deus. Às vezes eu estou buscando consolação em outras coisas. Em pessoas, no dinheiro, no prazer, no ter. Em coisas que não podem me preencher. Não preenche a minha vida. Só Deus preenche a nossa vida. Então eu tenho que buscar consolação em Deus. Então, depois você lê o Salmo 33, versículo 20, você vai ver. Todos nós teremos tribulações e aflições. São muitas as tribulações do justo, mas de todas as livra o Senhor. Todas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não é fome material, não é só fome de comida e de bebida. De justiça, porque Deus é misericordioso, mas Deus é justo. E Deus vai fazer toda a justiça, ou aqui neste mundo, ou no juízo final. Por que vai haver o juízo final? Toda a justiça será feita diante de Deus, diante de todos. Porque serão saciados. Você quer justiça? Todos nós queremos justiça. O que mais o mundo está precisando aí é justiça. Quantas injustiças nós estamos vendo aí? Mas Deus vai fazer justiça. E eu tenho pena dessas pessoas, tá, que acham que Deus está dormindo, que Deus não está vendo tudo. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus vê tudo. E Deus vai cobrar, entre aspas, tudo isso. Tudo aquilo que nós fizemos, né, por debaixo dos panos. Acha que Deus não está vendo. Aquela corrupção, aquele dinheiro roubado do povo, não é? Aquela injustiça que foi feita com você ou com alguém da sua família, tudo vai ser colocado em pratos limpos, tudo. Por isso que a Bíblia fala, vai haver choro e ranger de dentes nesse dia. Porque a justiça de Deus é perfeita, não é igual a justiça humana, que é falha. A justiça de Deus é perfeita porque Deus é perfeito. E ninguém vai falar nada, vai todo mundo ficar quietinho. Tá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, né, para a gente querer que Deus, né, tenha misericórdia de nós, nós também temos que pedir misericórdia, porque nós também erramos. Por isso que nós pedimos, né, no texto da misericórdia, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Não é só do outro, a gente tem que parar de apontar o dedo só para o outro. Não, primeiramente, Deus tem que ter misericórdia de mim, dos meus pecados, porque eu também peco. Então a primeira pessoa que precisa de misericórdia sou eu. Eu não posso apontar o dedo para o outro. Primeiro sou eu. E Jesus disse isso, não julgueis para não serem julgados. Então a primeira pessoa que precisa de misericórdia somos nós. Tá? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é o puro de coração? Aquele que não tem maldade no coração.
Lembra que Jesus disse que tudo sai todo pecado nosso sai daqui, de dentro? Então, o puro de coração é aquele que não pensa maldade, não é? Que não imagina para fazer mal, né, para os outros. É aquele, gente, que está sempre, né, tudo bem, todos nós somos pecadores, claro. Mas quando a gente comete um pecado, a gente tem que, primeiramente, se arrepender, pedir perdão a Deus, né, e querer mudar de vida. Esse é o puro de coração. Mesmo que a gente às vezes caia no pecado. Ok? Continuando aí. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Toda vez que Jesus chegava, ele falava: a paz esteja convosco. E você? Você traz a paz para sua casa ou a guerra para sua casa? Quantas vezes você já ouviu essa expressão: minha casa é um inferno? Quantas vezes você já ouviu a expressão: a minha casa é um céu? Poucas vezes. Você quase não vê essa expressão. A minha casa é um céu. Mas eu já vi muitas vezes as pessoas dizerem: a minha casa parece um inferno. Mas por que é um inferno? Depende de quem? Primeiramente, de você. Se é céu ou se é inferno, depende de nós. No que depender de Deus vai ser sempre céu. Tá? Então eu tenho que promover o quê? A paz. No meu trabalho, onde quer que eu esteja, eu tenho que promover a paz. Não a desordem, não a confusão, não a briga. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. O cristão, ele vai ser perseguido. A igreja, ela vai ser perseguida. A gente sabe que nós católicos somos muito perseguidos no Brasil e fora do Brasil. Isso aí, gente. Se Jesus foi perseguido, imagine nós. Não é? Então nós seremos perseguidos. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Então Jesus está dizendo que as pessoas vão mentir, não é? Vão nos caluniar. Você já deve ter sido caluniado. Eu já fui caluniado. E pior, quando você é caluniado por pessoas que não convivem com você, tudo bem. Agora, pior quando você é caluniado por pessoas que comem no seu prato. Comeu no seu prato, no mesmo prato que você, igual Judas, né? Não é à toa, né? É chamado de Judas. É o beijo de Judas, né? Comeu no mesmo prato que você, igual Judas comeu no prato de Jesus, depois deu um beijo nele. Um beijo de falsidade, né? Lógico. Né? Então, aí que dói. Quando você é caluniado, às vezes por pessoas até dentro da própria igreja, que frequentam a própria igreja. Não é? Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Mateus capítulo 5, versículos de 3 a 12. Então, Jesus manda a gente se alegrar. Até nas perseguições. Gente, São Paulo fala lá na carta aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Depois você lê lá. Sabe onde São Paulo estava quando ele escreveu isso? Na prisão. Leia Atos capítulo 16, você vai ver o que São Paulo passou na prisão. Chicoteado várias vezes, não é? Bateram nele, fizeram escambau com ele, desculpa a expressão. E ele fala para a gente se alegrar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Como é que uma pessoa presa, que está apanhando, escreve uma carta mandando a gente se alegrar? Mas por quê? Porque, gente, nada pode tirar o que a gente tem dentro de nós. Podem bater, né, na gente, mas se a gente estiver em Deus, né, se Deus estiver dentro de nós, a alegria é uma coisa que vem de dentro, não é de fora. Aí é euforia. Isso aí que o pessoal vive no carnaval, nas festas, é euforia. Nós estamos falando de alegria. Alegria é um dom do Espírito Santo. Tá? É um dom do Espírito Santo. É uma coisa que vem de dentro. Tá? Alegria vem, né, de Deus. Tá? Então Jesus manda a gente se alegrar e se regozijar,
porque será grande a nossa recompensa no céu. Então, se a gente passa por tribulações, se a gente passa por tudo isso que eu falei aqui, nós vamos ter uma recompensa depois, que é o reino dos céus. É só você ver a vida dos santos, como eu já estou cansado de falar aqui. Passaram o pão que o diabo amassou. Todos eles. Mas o que eles conseguiram? O céu. Então vale a pena. Parágrafo 1717, gente. As bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo e descrevem a sua caridade, ou seja, o seu amor. Então ali você vai ver a parte mais amorosa de Jesus, onde ele prega o amor, não é? Que a gente deve ter por Deus e pelas pessoas. Exprimem a vocação dos fiéis, associados à glória de sua paixão e ressurreição. Então, tudo, gente, nós temos que olhar para o Cristo crucificado. Por que os santos, quando morriam, eles queriam morrer com crucifixo, morriam olhando para Jesus crucificado? Porque é ali que está a nossa redenção, ali que está a nossa salvação. Foi na cruz, não é? Através da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que nós celebramos na Páscoa, que nós conseguimos o céu. O céu estava fechado por causa do pecado. Pela morte de Jesus na cruz e depois da sua ressurreição, a gente agora tem acesso de novo ao Pai, através de Jesus Cristo. Iluminam as ações e atitudes características da vida cristã. São promessas paradoxais que sustentam a esperança nas tribulações. Olha aí, tá vendo, gente? Então, quando a gente estiver numa tribulação muito forte, eu não posso perder a esperança. Você sabia que a esperança é uma virtude teologal? São 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. 3 virtudes teologais. Então, gente, a gente não pode perder a esperança nunca. Tá? Tanto que o povo diz, né? A esperança é a última que morre, não é? Então, mesmo nas tribulações, a gente não pode perder a esperança. Anunciam as bênçãos e recompensas já obscuramente adquiridas pelos discípulos. Aqui, gente, não está falando só dos apóstolos de Jesus, não. Todos aqueles que são discípulos de Jesus. Todos aqueles que são discípulos de Jesus, né, vão ter a recompensa se seguirem, né, o próprio Jesus. São iniciadas na vida da Virgem Maria e de todos os santos, tá vendo? Então por isso que o catecismo, né, coloca como exemplo para nós a Virgem Maria e os santos, tá vendo? Então nós não adoramos Nossa Senhora e nem os santos, mas por que a gente venera Nossa Senhora e os santos? Por quê? Esse é um dos motivos que a igreja canoniza os santos e presta um culto de veneração. Para quê? Para a gente imitar realmente as virtudes dos santos. Porque quando a gente imita Nossa Senhora, quando a gente imita um santo, a gente está imitando o próprio Jesus. Quem que deu a graça para eles viverem de acordo com a vontade de Deus? É Deus, é Jesus. São Paulo vai dizer isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só o que ele está dizendo. Então, quando você imita um santo, você está imitando o próprio Deus, porque ele é santo pela graça de Deus. Então, gente, quantos se converteram lendo a vida dos santos? Quantos? Ateus. Vou dar só um exemplo, só um. Mulher. Você já deve ter ouvido falar. Edith Stein. Se você quiser colocar aí no Google, você vai achar a vida dela. Edith Stein. Quem é Edith Stein? Era uma mulher que nasceu numa família judia,
Tá? Mas com o tempo ela ficou ateia, ela não acreditava mais em Deus, não acreditava mais em nada. E ela viveu lá, né, a guerra lá, se eu não me engano, não sei se é uma guerra lá, não sei se é do nazismo, não sei. É uma guerra que ela estava. Então, ela começou aquele pano de guerra, de fundo de guerra, ela começou a ler a vida dos santos. Um livro, né? Deram para ela um livro da vida dos santos. O que aconteceu? Ela se converteu ao cristianismo, hoje é santa. Santa Edith Stein, foi canonizada. Uma mulher que era judia, nasceu judia, depois virou ateia, começou a ler a vida dos santos, e ali ela se converteu. Isso aí, gente, estou dando um exemplo, mas eu posso dar aqui uns 10 exemplos ou mais. De pessoas que se converteram lendo a vida dos santos, lendo a vida de Jesus, né, a vida os evangelhos, não é? Ou um livro sobre Nossa Senhora, um livro sobre os santos. Quantos? Então, gente, que a gente possa aprender a viver as bem-aventuranças, tá? Mas não acabou não. Na próxima aula nós vamos continuar, tá? E nós paramos no parágrafo 1717. O 1718 vai continuar nessa linha e ele vai colocar o desejo de felicidade. Todos nós desejamos a felicidade. Mas como conseguir essa felicidade? Nós vamos ver na próxima aula. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.